Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma noite do Congresso Virtual da UFBA de 2021. Sejam todos bem-vindos. Espero que tenham uma excelente noite, que seja de grandes experiências, trocas, aprendizados. Com toda certeza, vamos reunir um time extremamente experiente para discutir algo muito importante para o ensino da arquitetura e do urbanismo, tá? Bom, a nossa mesa, ela se intitula Experiências de Ensino Remoto Emergencial em Ateliês e Oficinas de Projeto nos cursos de Arquitetura e Urbanismo. Caminhos para o ensino híbrido. Muito se tem discutido, no âmbito do contexto dessa crise sanitária, como lidar com o ensino remoto emergencial, diferente do ensino EAD, que tem toda uma metodologia estruturada, que tem recursos, ambientes didáticos preparados para isso. De repente, em um momento de total surpresa geral para toda a comunidade, nos sentimos obrigados, né, a nos movimentar e continuar ofertando algo tão importante que é o ensino e o preparo dos profissionais para ingressar no mercado de trabalho. O interessante é que a matriz curricular dos cursos de arquitetura e urbanismo, elas apresentam características extremamente específicas em algumas disciplinas que são muito práticas, que vão envolver diversos processos criativos e que tradicionalmente são ministradas de forma presencial. O ateliê, oficina ou projeto, até porque existem diversos nomes nas inúmeras matrizes que existem no Brasil, representam as disciplinas de maior carga horária na formação do arquiteto e urbanista. E exige muito tempo, dedicação, tanto dos estudantes como dos professores. E durante o ano de 2020, a UFBA viveu a experiência do semestre letivo suplementar, ofertando a disciplina Oficina Digital, assim como outras instituições, como a USP, que desde 2020.1 também já ofertou o ensino remoto emergencial de projeto, e o Senai Cimatec Bahia também, no seu curso de arquitetura e urbanismo, que também mantiveram as disciplinas regulares de projeto com essa experiência do ensino remoto emergencial. O que a gente pode dizer é que essas experiências, com o suporte dos ambientes virtuais de aprendizado, acabaram exigindo novas metodologias, recursos motivacionais e enfrentaram uma série de resistências pelos que utilizam processos tradicionais já consolidados há muitas décadas nas atividades acadêmicas. A gente pode dizer que entre os objetivos dessa mesa hoje estão exatamente o compartilhamento de boas práticas dessas experiências, assim como também compartilhar exemplos dos resultados obtidos pelos estudantes, grandes protagonistas de todas as ações que envolvem ensino-aprendizado na universidade, apresentar os desafios enfrentados, ou seja, sempre existem oportunidades de melhoria, nem tudo é perfeito, assim como também convidar para a reflexão um olhar para o futuro do ensino, até porque a pandemia e as atividades remotas também trouxeram alguns benefícios, e as pessoas conseguem reconhecer, há uma série de fatores envolvidos no meio de todo esse processo, e nós podemos sim tirar boas experiências, né, de tudo isso que nós estamos vivendo. Bom, para participar dessa mesa, eu vou convidar aqui uma série de professores que são muito experientes no ensino de arquitetura e urbanismo. Eu vou começar convidando o professor Marcos Queiroz, professor da FAUFBA, que é arquiteto e urbanista também por essa universidade, tem o seu mestrado em arquitetura e urbanismo também lá pela UFBA, assim como o doutorado. Atualmente é professor e tem experiência na área de arquitetura e urbanismo com ênfase em projetos de edificações, atuando nos temas teoria e crítica da arquitetura e urbanismo, teoria do projeto arquitetônico, pesquisa sobre os meios plásticos da arquitetura, formas e cores, criatividade e design, projeto paisagístico, bioarquitetura e geobiologia, psicologia cognitiva aplicada aos processos criativos de projeto arquitetônico, pesquisa sobre o Christopher Alexander, processos participativos de projeto, habitação de interesse social e autoconstrução, desenho sustentável, meio ambiente e arquitetura. Além de mágico, entendeu? E amante dos quadrinhos, nosso caríssimo professor Marcos Queiroz, seja bem-vindo a essa mesa.
Agora posso falar? Pode Não, agradecer. só agradecer, né? Com quem vê esse currículo todo, até parece que é essa coisa toda, né? Mas eu quero só dar boa noite a todos e saudar os congressistas. Espero que aproveitem bem esse evento. E agradecer o convite para estar aqui também com vocês. Bom, a maior parte das pessoas que estão assistindo, eu acabei não fazendo minha autoapresentação, né? Acostumado já a achar que todo mundo já me conhece. Olha só que pretensão, né? Eu me chamo Carlos Bonfim, sou professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia. E lá eu ministro a disciplina de projetos, sou do núcleo de expressão gráfica. E a gente enfrentou em 2020 essa experiência fantástica da oficina digital. E a proposta dessa mesa compõe uma série de diálogos, né, que a escola se propõe a discutir sobre o ensino remoto de projeto. E hoje aqui a gente conta também com a experiência de outras instituições para enriquecer esse diálogo. Bom, continuando o convite dos participantes dessa mesa, eu agora vou convidar o professor Maurício Fesenburg Vidal, também professor da Universidade Federal da Bahia, arquiteto e urbanista, especialista em engenharia de segurança do trabalho e em instalações, mestre em arquitetura e urbanismo, atualmente também fazendo doutorado lá em arquitetura e urbanismo. É professor tanto da UFBA como do Centro Universitário Senai Cimatec, tem experiência na área de projetos de arquitetura, projeto de urbanismo, construções, instalações prediais, segurança contra incêndio e meio ambiente. Sai de baixo que para não pegar fogo, conte com o Maurício. Seja bem-vindo, caríssimo prof. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui hoje. Bacana, ótimo. Continuando as apresentações, eu agora vou convidar o ilustríssimo professor doutor Paulo Eduardo Fonseca de Campos, da USP, que gentilmente aceitou esse convite de participar dessa mesa, trazendo as experiências da USP. O professor Paulo é livre docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, lá da FAUSP, onde coordenou o Laboratório de Fabricação Digital, né, o FabLab SP, e o Grupo de Pesquisa DigiFab, Tecnologias Digitais de Fabricação Aplicada à Produção do Design e Arquitetura Contemporâneos. Tem experiência na área de Arquitetura, Urbanismo e Design, com ênfase nos temas arquitetura industrializada, projeto de produto, pré-fabricados, habitação, concreto de alto desempenho, urbanismo e saneamento. É um time fortíssimo. Muitíssimo obrigado, Paulo, pela presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela apresentação. Eu queria dar meu boa noite a todos, aqueles que nos acompanham, cumprimentar os meus colegas aqui desse painel, não é? E agradecer muito ao convite aí formado pelo Carlos Bonfim, não é? Que, enfim, é um convite muito, assim, afetivo para mim, porque eu gosto muito da Federal da Bahia, faz tempo que não vou presencialmente, não vai ser dessa vez ainda, não é? Mas, enfim, eu me sinto muito em casa nesse ambiente da UFBA. Que ótimo, que bom, Paulo. Seja bem-vindo mesmo. Bom, e para fechar esse grande time, vamos chamar uma pessoa bem pequena, né? Tipo, acho que ele é até mais alto do que eu. Aí vamos convidar agora o professor Bruno Leão de Brito, do Senai Cimatec, arquiteto e urbanista, mestre em engenharia civil e doutorando em arquitetura e urbanismo, tudo pela Universidade Federal da Bahia. Atua como professor universitário e coordenador no curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Senai Cimatec. No doutorado, desenvolve pesquisa com enfoque no estudo de construtibilidade de formas arquitetônicas complexas, geradas com o uso de ferramentas digitais, design paramétrico. Além disso, atuou no desenvolvimento de projetos de arquitetura, residencial, comercial e efêmera, e complementares, participando também de orçamento, esse é o homem dos custos. Gerenciamento e controle de obras na capital baiana. Seja muito bem-vindo, Bruno Leão. Obrigado, Bonfim. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite, estar participando dessa banca tão memorável com profissionais que eu respeito tanto. Muito obrigado. Bom, então nós vamos ter uma noite bastante dinâmica, onde nós vamos viver as experiências de 3 instituições. Primeiramente, eu vou convidar
o time da UFBA, o professor Marcos Queiroz e o professor Maurício Felsenburg, para apresentar a experiência da UFBA no ensino de projeto remoto. Está com vocês agora. Bom, eu acho que essa experiência é uma experiência muito interessante para a gente começar a nossa discussão, porque eu, em particular, posso dizer a vocês que não tinha tido ainda a experiência de ensino remoto e acabei me convidando para participar de uma equipe que já estava formada e já tinha experiência. Então, eu acho que isso também é um depoimento interessante, porque eu fui bem recebido pela equipe, que são esses que estão aqui, né, o próprio Bonfim, o Maurício e também o professor José Neto, que está aqui também nessa discussão, mas acho que eu posso dizer a vocês que foi uma experiência excelente e que me ajudou a perceber que basta que a gente tente superar algumas limitações e enfrente, né, algo que parece tão complicado assim. Eu que vim de uma geração em que nós trabalhávamos em prancheta e também já passei por essa transição de passar para o computador, e acho que nós estamos passando por novas e novas transições, CAD para BIM, para uma série de outras mudanças, e eu acho que isso tem a ver com a nossa questão aqui, porque no momento em que nós percebemos alunos que estão começando a aprender e a também se familiarizar com algumas ferramentas de projeto, e vemos que o ensino de ateliê, em que nós temos o professor tutoriando o aluno, sempre indo lá na sua prancheta ou indo lá no seu computador, ajudando ele a fazer os trabalhos, isso acaba, por incrível que pareça, se potencializando quando se faz um trabalho desse à distância. Todos nós, né, temos discutido aqui, colocado pontos favoráveis e desfavoráveis, mas eu digo a vocês que eu encontrei bastante pontos favoráveis, e digo a vocês que, assim, só o fato de todos os alunos poderem participar das orientações, né, de uma maneira bem efetiva e bem, vamos dizer assim, bem tranquila, no sentido de que ele pode ou não estar presente, a depender de como está a disposição dele. Se ele não estiver presente, ou se precisar desistir naquele momento, ele poderá assistir de novo essa situação gravada, né? E acho que foi uma experiência que nós tivemos e que mostrou, né, como a gente consegue não só aproveitar todo o potencial que o aluno pode ter, né, para apresentar para a gente e mostrar isso de uma maneira bem explícita, vamos dizer assim, com essas ferramentas, mas também a gente tem que lembrar que na nossa experiência, que foi uma experiência, como o Bonfim disse, não é uma experiência de EAD, nós não estávamos programados para isso, mas acho que também nós conseguimos se superar e também se adaptar à situação, e essas adaptações, elas são uma constante do semestre letivo suplementar que nós tivemos agora no final de 2020 para agora 2021.1, que será uma experiência já de ensino regular. Muitas ideias já foram brotando, então eu entendo esse semestre letivo suplementar como, para mim, pelo menos, foi uma experiência de vivenciar uma nova ferramenta, uma nova forma de ensinar, e aí eu já estou começando a adaptar tudo que eu planejei nos primeiros cursos de ateliê, tentando tornar a disciplina dinâmica, interessante, motivadora para o aluno, que são os pontos fundamentais que eu acredito, agora com alguns novos instrumentos que o ensino remoto nos permite, nos auxilia. Uma das coisas que eu já de cara posso dizer já para vocês que me vem em mente aqui, é que a gente tem que estar sempre preparado com algo gravado, preparado, editado, né? Coisa que eu até comecei a desenvolver, aprendi muito agora a editar vídeos, né? Para justamente fazer isso, deixar sempre algo preparado para um momento em que precise, tem um vazio e a gente possa encaixar e trazer. Então, eu acho que ter esse plano B, plano C, e também ter um jogo de cintura, ter uma flexibilidade, isso já fazia parte do ensino presencial, e agora no ensino remoto, isso mais ainda. E eu acho que, mesmo aqueles alunos que ainda não têm muita experiência, recursos existem para cada situação, e para cada condição, cada limitação, a gente pode superar com algum tipo de ferramenta, e tarefa do professor se munir e buscar
novas ferramentas para novas demandas. Bom, eu vou passar agora a palavra para Maurício, para que a gente possa fazer fazer uma apresentação, e se for possível ainda a gente apresentar alguma coisa das experiências do que aconteceu na nosso trabalho conjunto aí de oficina no semestre letivo suplementar, ok? Vamos lá. Agradeço aí a presença de todos. Realmente foi um desafio enorme que nós passamos esse semestre. A oficina digital, ela foi montada com base na metodologia desenvolvida pela oficina 3, né, ao longo dos semestres anteriores. Mas era uma metodologia desenvolvida focada na atividade presencial, que tinha uma série de rotinas que ocorriam fisicamente na sala, e realmente esse momento de transição para a versão digital foi um momento de apreensão para todos, principalmente porque, em função da própria metodologia que foi montada nas versões anteriores da disciplina, exigia-se uma proximidade com o aluno, exigia-se uma presença, uma articulação muito direta, muito envolvida aí com a atividade de trabalho. E no momento em que a gente foi fazer isso digitalmente, existia toda uma insegurança se esse processo ia funcionar, se o acompanhamento efetivamente ia ser feito pelo aluno, se as condições de participação iam ser favoráveis. E eu acho que todo mundo que passou por essa experiência de transição para o ambiente digital se sentiu em algum ponto apreensivo com isso. Mas, efetivamente, a gente conseguiu adaptar o que já havia sendo construído metodologicamente ao longo de alguns anos, juntando com a experiência aí do time, né, que acabou crescendo aí no período da oficina digital. Isso foi bem adaptado para esse contexto virtual e conseguimos ver sérias vantagens nesse processo, né? Então, num primeiro ponto, a gente achava que essa intimidade e proximidade fosse se perder, mas isso não ocorreu. As aulas eram efetivamente participativas, todos conseguiam participar do processo de orientação, da orientação quanto a questões específicas e as aulas mais gerais, teóricas. Existiu uma interatividade muito grande. Inclusive, até os que eram mais tímidos, né, durante a aula presencial, os que eu tive a oportunidade de ser professor anteriormente, eu pude perceber que tinham toda a liberdade de interação no chat. Outra vantagem muito grande é a possibilidade de revisitar as orientações e as aulas teóricas através do processo de gravação. Então, isso pode ser muito bem aproveitado e se encaixou perfeitamente na metodologia. Então, como resultado final, assim, a gente considera que a implantação da metodologia no ambiente digital foi muito bem sucedida e os resultados foram efetivamente surpreendentes, né? Tanto no grau de aprendizagem, né, quanto no envolvimento que os alunos tiveram e na proximidade que pôde ser obtida através das interações por meio da plataforma digital. Assim, dado esse depoimento, a gente vai mostrar um pouquinho hoje de que resultados a gente colheu, quais foram as etapas que a gente conseguiu abordar nesse processo metodológico, e aí a gente vai poder ter uma ideia de como foram esses resultados, né? Então, a nossa oficina digital, ela partiu de um arranjo onde nós tínhamos uma série de desafios dentro do nosso cronograma, eles estão aqui datados, né? Então, a gente já tinha uma metodologia razoavelmente desenvolvida, onde existiam etapas para desenvolvimento do trabalho. Esse tema da oficina digital, que era o tema de oficina 3 primeiro semestre, é o desenvolvimento de uma habitação, né, de uma habitação multifamiliar, com base em determinadas tecnologias construtivas. Então, os alunos, eles tinham sorteados temas, tecnologias construtivas, e eles tinham sorteados terrenos que eram diferentes, gerando combinações das mais improváveis. Então, dentro desse ambiente, a gente tinha vários terrenos, com várias proposições de projetos diferentes, com várias técnicas construtivas diferentes. E essa diversidade de experiência era algo basilar no desenvolvimento da oficina 3 e que a gente trouxe aí com sucesso para a oficina digital. Os alunos tinham uma atividade de aquecimento logo no iniciozinho. Essa atividade visava gerar a compreensão dos sistemas construtivos, porque a questão da tectônica e a questão dos sistemas construtivos são questões fundamentais, transversais ao processo de desenvolvimento desse exercício dentro da oficina. Após um primeiro exercício de aquecimento que visava essa aproximação com a tecnologia construtiva, os alunos faziam uma atividade de brainstorming, onde eles colocavam as primeiras ideias, geravam as primeiras concepções arquitetônicas. Logo depois, isso era desenvolvido em nível de estudo preliminar. Determinados elementos eram detalhados, né, com profundidade, evidentemente que não a edificação toda, mas a gente fazia recortes específicos e fazia o detalhamento.
e, na sequência, os alunos entregavam, ao final do semestre, um anteprojeto que tinha uma quantidade razoável de detalhamentos construtivos. A gente vai trazer algumas imagens, projetos de alunos, etc., para a gente tentar posicionar um pouquinho de quais foram os resultados com base na abordagem metodológica que foi alçada aí nessa oficina. Primeiro exercício de aquecimento, não tinha como base a atividade de projeto, os alunos deveriam, com base no tema sorteado da tecnologia construtiva, procurar edificações de referência e eles deviam detalhar questões construtivas relevantes da concepção de cada um desses edifícios. Então, quem pegou estrutura metálica, escolhia um edifício de estrutura metálica, detalhava o encaixe, ampliava, e podia fazer isso através de modelagem tridimensional e através de croquis. Aí está aí a grande primeira surpresa para quem está assistindo, né? A gente imagina que no ambiente digital o croquis vai ficar meio esquecido, que a gente não vai... Não, ele participou ativamente durante todo o processo, seja através do Sketch Together, onde a gente fazia alguns desenhos dentro das pranchas ou dentro das atividades de sala, seja através de croquis manuais que eram escaneados e apresentados tanto por professores quanto pelos alunos. Então, essa foi a primeira atividade. Aqui a gente pode ver o resultado, né, que os alunos obtiveram. Isso é logo na primeira semana, então eles vão lá, analisam isso e já apresentam na semana seguinte todo esse resultado. A partir daí, eles começam a fazer a proposição deles em nível de brainstorming, uma apropriação volumétrica do terreno, já levando em consideração esboços de planta e seção, pequenas perspectivas, manuais, modelos eletrônicos, maquetes físicas. Interessante porque nesse ambiente digital a gente pode experimentar a liberdade completa. Então, os alunos eles ficaram à vontade para trabalhar com a ferramenta que lhe era favorável. Então, nessa fase aí do brainstorming, apareceram desde croquis muito bonitos, com aquarela, com nanquim, etc., a modelos digitais, a maquetes físicas. Tudo vale para expressar a ideia arquitetônica, e isso funcionou muito bem dentro desse ambiente. No processo de desenvolvimento das orientações, a gente também pôde observar que a orientação era um pouco mais focada, né? No ambiente da prancheta, a gente acaba se dispersando em alguns grupos, e dentro, né, do ambiente digital, fica a turma toda focada nas determinadas orientações que estão ali em pauta. Cada orientação, evidentemente, não tem como objetivo mostrar o trabalho do aluno em si, mas utilizar aquela abordagem do aluno como um processo onde a gente pode avaliar criticamente e desenvolver a nossa própria abordagem crítica. Então, a partir da análise dos projetos que eram colocados, os alunos conseguiam fazer vários resultados. Depois a gente passou para a fase de estudo preliminar, os edifícios já estavam um pouco mais desenvolvidos, né? Com concepções estruturais já avançadas, então a gente já tinha pré-edifícios em concreto, metálicos, em madeira, pré-dimensionamento, a gente já tinha planta já com arranjo de saídas de emergência bem desenvolvidos, já tínhamos uma abordagem de fachada, de escolha de material, de layout. Então, isso aqui, que é basicamente o meio do semestre, já demonstrava que a gente conseguia obter aí na oficina digital resultados muito similares ao ambiente físico, e acredito que para surpresa aí de quase todo mundo da equipe. A gente efetivamente conseguia ver que havia muitos resultados interessantes. Aqui a gente está aqui mais ou menos no meio do semestre, né? São alunos de terceiro ano, eu não fiz esse recorte aí mais cedo, mas são alunos aí no iniciozinho do terceiro ano do curso, e esse estudo preliminar, ele já tinha um desenvolvimento muito adequado em termos do arranjo físico e das características materiais daquela proposição, porque, afinal, a apropriação da matéria e da técnica são os objetos centrais na abordagem da disciplina de oficina, da disciplina de oficina 3, que nesse semestre se chamou Oficina Digital 1. Tá? Após o estudo preliminar, vinham-se soluções detalhadas, então os alunos escolhiam, com o auxílio dos professores, determinados pontos, e eles passavam a detalhar essas soluções, né? Então, vejam que, tipo, detalhar vale a modelagem, vale um detalhe típico, vale perspectiva, valia tudo para poder abordar a ideia arquitetônica da maneira adequada. Então, aí a gente pode olhar, né, os resultados que a gente obteve aí, nessa virada aí no meio do semestre para frente, onde os alunos conseguiam compreender os encaixes, as soluções e a sua materialidade, a sua tectônica. A partir daí do detalhamento de soluções,
os alunos voltavam para o projeto e ajustavam as questões que faltavam para poder entregar o seu desafio final, que era um anteprojeto. Então, aqui a gente já tinha projetos mais completos, que tinham não só a concepção em nível geral, né, mas também determinadas zonas detalhadas. Todo esse processo fluiu total e perfeitamente dentro do ambiente digital, com as ampliações dos detalhes, com a discussão, com desenhos. Isso ficou muito claro e foi muito produtivo aí durante a nossa abordagem. E a gente vê mais algumas pranchas relacionadas ao anteprojeto. Aqui já são algumas pranchas aí dessa entrega do anteprojeto, já não são mais produtos preliminares, né? Então, a gente consegue ver que os edifícios conseguiram chegar no nível de detalhamento adequado, né? Já renderizados, tiveram vídeos. Após a abordagem aqui, a gente vai mostrar um vídeo curto de 2 minutos com o trabalho de um aluno desse semestre. Detalhamentos construtivos bem apurados, intercalando os temas construtivos que eles utilizaram. Nesse exemplo ali, era uma estrutura pré-moldada, né? Pré-fabricada, e mostrando aí detalhes de impermeabilização jardineira. Aqui é um outro projeto, mostrado em detalhe aqui a sua implantação, né? Algumas ampliações, perspectivas, e assim sucessivamente. Esses exemplos que a gente está mostrando aqui, eles não são exceções dentro do que a gente teve de resultado geral, não, eles são a regra. O resultado geral, ele foi basicamente esse que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, esse foi o resultado aí obtido, em média, pelos alunos, tá? Eu queria mostrar um pequeno vídeo, vou tentar fazer o compartilhamento aqui, talvez falhe, mas vamos lá. Interromper o compartilhamento. Não sei se vai o áudio, mas, de qualquer forma, a gente consegue ter uma ideia. Tá indo quando o áudio na aula não aparece, a gente pede para o aluno cantar. Então, dessa vez, professor Maurício, se não tiver áudio, o senhor canta. Eu acho que deu um problema aqui no meu microfone. Então, a gente consegue perceber que esse aluno, em especial, conseguiu um modelo aí consolidado dentro do tema dele. O tema dele era alvenaria estrutural. Aí ele desenvolveu lá desde o início do semestre, desde que foi sorteado, essa abordagem aí da alvenaria estrutural, mostrando a implantação, relação com o entorno, tecnologia construtiva, detalhes, layout. É uma concepção arquitetônica no nível esperado para ir para o 5º semestre, né? E muito bem desenvolvido aí o trabalho. Estão pedindo para eu cantar ali, se não tem como cantar, não. Aí você vai todo mundo sair da live. Mas esse foi o resultado em geral obtido, né? A gente conseguiu que os alunos chegassem nesse ponto. E o mais importante aí desse processo, para além dos resultados, croquis, detalhes, etc., porque eu acho que isso não representam com um grau preciso, assim, o semestre, né? Mas a gente pôde observar um grau de envolvimento muito grande dos alunos, uma entrega muito grande ao exercício, ao trabalho, alunos extremamente familiarizados com essa plataforma que nos é tão estranha, né? Ai, meu Deus, falando e tal, mas tá todo mundo acostumado. Quer descobrir alguma coisa, vai lá no YouTube, vê o youtuber falando, vê um vídeo. Então, é algo que é caro aos alunos, que é familiar, muito mais até do que talvez aos professores. E como resultado disso, a gente consegue perceber que, efetivamente, há ganhos e há grandes possibilidades de se explorar metodologias à distância, né? Dentro dessa modalidade aí síncrona, com acompanhamento, com a metodologia pensada, correta, os resultados tendem a ser incríveis. E eu acho que é isso aqui. Se o professor Marcos quer acrescentar, tem 20 minutos, eu acho que a gente foi mais ou menos aí mas se puder acrescentar alguma coisa. Eu queria só fazer um comentário final, né, que algo que eu acho que foi a tônica dessa oficina, que reuniu pessoas que tinham, talvez, experiências bem diversas, que isso é positivo, porque cada um trouxe uma contribuição dentro de uma área diferente, mas um ponto forte, e que eu acho que é de fundamental importância para um período de pandemia, onde os alunos estão com os erros à flor da pele, estão assim, bem preocupados com a situação que está acontecendo, é a gente ter dentro de um ambiente virtual de ensino, a gente ter um clima
bastante agradável, bastante leve. Eu acho que isso é um dos pontos que existiam no ateliê 3 de manhã, que formado por mim e o professor Eduardo Carvalho, que também fazia parte do grupo, né? E também a oficina do curso noturno, né? Oficina 3, composta por Maurício Bonfim e José Neto. Então, tanto um ateliê como o outro tinha essa característica de brincar, de fazer o aluno se divertir junto com o aprendizado. E eu acho que isso é um ponto fortíssimo. Eu defendo uma tese desde quando eu comecei a ensinar, que talvez o ponto mais forte do ensino não é nem tanto o conteúdo, é mais você criar motivação. Porque se você cria motivação no aluno, o aluno corre atrás, até mesmo quando o professor não domina todo o conteúdo. O professor consegue ter um diálogo amigável com o aluno e não com um ar superior, porque muitos professores, quando eles assumem uma postura autoritária e, digamos assim, e uma barreira, né? Quando criam barreira, por defesa, por não ter todo o conteúdo, às vezes, né? Em determinado momento, quando é questionado, ele não sabe, eles procure você mesmo. E quando o aluno, quando o professor tem uma relação amigável, eles vamos estudar juntos, ele sabe que ele não tem a obrigação de saber tudo, ele, primeiro de tudo, tem essa postura que é super louvável num professor, de saber admitir que não sabe tudo e que pode aprender junto com o aluno também, e conseguir criar um clima agradável. A gente tinha tantas brincadeiras assim, que a gente percebia os alunos participando disso também. Então, eu acho que isso é um ponto fortíssimo, que eu não poderia deixar de ressaltar, e a gente conseguiu construir, né, um clima que vamos repetir agora, nesse ano todo, novamente, e acho que os alunos depois dando um feedback. E ainda, para completar, tivemos um monitor que trouxe para a gente assim, um acréscimo fantástico. Era um monitor que conhecia tanto a experiência de um ateliê como a da oficina. Ele assistia às nossas aulas de ateliê enquanto esperava para a aula noturna, então a gente tinha já esse contato, ele tinha um contato com os dois esquemas e ele conseguiu fazer uma costura perfeita, dava aulas de Revit para os alunos, tinha uma paciência fantástica. Em horários que nós não estávamos com aula síncrona, ele assincronamente marcava com os alunos um determinado horário para tirar dúvida e até traduzia algumas coisas que tinham sido colocadas pelos professores. Então, acho que isso daí, dentre toda a tecnologia, dentro de todas as técnicas e todos os mecanismos que a gente tenta criar e tenta se adaptar, eu acho que mais importante ainda é a disposição, a motivação e o interesse do professor em o aluno aprender de fato. Acho que isso é um ponto fundamental. Eu acho que não poderia deixar de falar isso, né? E deixar registrado isso também como experiência da nossa oficina, ok? E, curiosamente, Raul Velame está online, está aqui assistindo, acompanhando a gente, dizendo que foi uma honra. Foi uma honra para a gente, Raul, ter esse monitor incrível, uma celebridade do Twitter. Uma grande satisfação tê-lo com a gente. Bom, a gente vai ter um tempo para as perguntas, então, se vocês quiserem já ir lançando perguntas aqui, a gente vai ter esse momento para abrir a discussão, mas eu acho bacana que vocês já comecem a fazer isso. E agora eu vou passar a palavra para o nosso caríssimo professor Paulo, apresentar a experiência da USP no ensino de projeto remoto emergencial. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, não é? E, bom, eu vou aproveitar a oportunidade, não é? Primeiro para dizer assim que impressionante, não é? Essa produção que foi mostrada agora anteriormente, né, pelos dois colegas que me antecederam, não é? Mas assim, eu vou também aproveitar, quem sabe, para tocar em algumas questões de fundo aí, não é? E eu preparei uma pequena apresentação justamente para tentar um pouco, quem sabe, puxar alguns temas para debate que a gente poderia eventualmente aproveitar, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Se der alguma zebra, vocês me avisam. Está compartilhando? Vocês podem ver?
Minha tela? Agora sim. Ok? Perfeito. Então, assim, eu vou mostrar especificamente, justamente o período de transição que houve, no primeiro semestre do ano passado, que foi quando realmente o bicho pegou, Foi quando efetivamente nós sentimos o impacto aí da pandemia e de como iria essa pandemia, essa crise sanitária afetar o nosso trabalho, Então, eu resolvi aproveitar um livro, recém-lançado aí pelo professor Boaventura de Souza Santos, e que eu tive a oportunidade de ouvir falar, que é lá do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que fala: o futuro começa agora, da pandemia à utopia. E ele descreve 3 cenários possíveis que eu, de alguma maneira, aproveitei de forma análoga para um pouco contextualizar aquilo que eu gostaria de chamar a atenção. Então, ele fala de um desses cenários que é o negacionismo, que eu poderia analogamente falar a respeito de uma atitude de negação que, inclusive, houve por parte de alguns de nós, no sentido assim, não dá para fazer ensino remoto. Eu lembro que nós entramos, inclusive, na arquitetura, e no departamento de projetos especificamente, até numa discussão com relação ao uso que estava sendo feito pela universidade, aí eu me refiro à reitoria, de EAD, de ensino à distância. E nós abolimos totalmente, porque não se tratava realmente de simplesmente pegar e readequar o curso para ensino à distância, era outra coisa. Tanto é que foi cunhado, então, esse termo, que eu até cheguei a adiantar ao Carlos Bonfim, que é o ensino remoto emergencial. Uma segunda etapa era a etapa de tentar consertar, ou seja, trocar o pneu com o carro em movimento, e onde nós pudemos, de alguma maneira, nos colocarmos à prova com relação à nossa resiliência, à nossa capacidade de resistir a um transtorno, de uma crise absolutamente inesperada. E, nesse caso, eu diria assim, que a nossa experiência do primeiro semestre do ano passado, nas disciplinas das quais eu participei, foi justamente essa experiência de como nos reinventamos face a essa catástrofe que se abateu e que não havia maneira de negar, E, finalmente, eu acho que a perspectiva, que é o avançar, Então, como fazer desse limão, não uma limonada, mas já uma caipirinha, E pensando em modelos híbridos aí de ensino e aprendizagem, E aí eu acho que é muito importante que a gente tenha em mente o seguinte, Não voltaremos ao estágio anterior, por certo, E eu acho que a gente realmente tem que pensar nessa pandemia como uma oportunidade de alguma forma, com base em utopias, no sentido daquilo que nós esperamos do futuro, desenhar esse novo modelo de ensino-aprendizagem, até porque, assim, olha, eu tive alunos com os quais nós conversamos aí no segundo semestre do ano passado, e que falou assim: olha, professor, a gente não quer voltar a morar aqui em São Paulo, olha, eu estou morando no interior com a minha família, não tem condição, já entreguei até o meu lugar lá na República, E por quê? Porque se mostrou viável essa situação remota, de aprendizagem. Então, assim, eu acho que a primeira questão que eu gostaria de colocar é: a pandemia ela pode ser, de fato, uma oportunidade, E aí, indo especificamente para a questão das disciplinas de projeto, Porque, frequentemente, assim, nós temos nas nossas grades, disciplinas teóricas que, até certo ponto, conseguiram, com maior facilidade, se readequar a esse momento crítico, mas temos as disciplinas práticas, disciplinas profissionais, disciplinas de projeto, E, nesse caso, vamos dizer, as disciplinas de projeto nas quais eu tomo parte são disciplinas aí também de desenho industrial, Ou seja, que atuam nessa interface da arquitetura com o desenho industrial. E, como já é, vamos dizer, costumeiro, nessas disciplinas com esse tipo de perfil,
o projeto ele é enxergado não somente como um produto final, mas como um processo. O processo, não é? Ele redunda, não é? Nós falamos muito em projeto como ferramenta de diálogo constantemente com relação ao usuário, não é? Final. Mas ela é uma ferramenta de diálogo que também passa a ser válida em termos dessa relação, não é? Entre os professores e os alunos. As metodologias projetuais, não é? Que já foi a tema, não é? Da apresentação anterior. Então, principalmente, eu acho que método de projeto é uma questão relevante aí, né? E aí, eu diria assim, que agora se trata de falar a respeito dos limites, né? E a evolução desse processo, quais são os desafios, né, que estão colocados aí das disciplinas de projeto, e naquele momento mais crítico, começou, de alguma maneira, também a discussão a respeito das plataformas de comunicação, não é? E como que elas poderiam, de fato, vamos dizer, nos servir enquanto ferramenta, inclusive, para desenho. Bom, as primeiras plataformas a serem utilizadas, né, então eu coloquei aqui o Google Meet, né, porque a USP hoje, efetivamente, ela dispõe, né, do Google Suite, e o Google Meet, ele, a partir de um determinado momento, inclusive, foi colocado gratuitamente para todos os usuários durante a quarentena. Não é? E é interessante ver que, a partir das demandas, ou seja, daqueles que estavam utilizando, como as plataformas também foram adquirindo outras feições, foram se adequando às necessidades dos usuários, o que não deixa de ser projeto também, não é? Então, assim, nós tivemos que, no início, né, então tinha Google Meet, Zoom, Jitsi, né, que é open source, várias plataformas de comunicação, mas numa determinada altura, e nós tínhamos na mão aí uma disciplina de projeto, né, chamada Arquitetura e Indústria, com 170 alunos, 4 professores efetivos, 2 professores sêniores, não é? E a primeira ferramenta que nós buscamos aí para poder, então, trabalhar colaborativamente os desenhos aí foi essa Big Blue Button, não é? E nesse caso aqui, não é, até enfatizar, não é a ferramenta que possibilita ao professor fazer uma coisa que ele gosta muito, que é riscar o desenho, poder comentar e poder ir, de alguma forma, interagindo com os alunos em cima do desenho, não é? Posteriormente, não é, nós tivemos aí já mais para frente, e essa daqui é uma das ferramentas aí que passou a ser funcional dentro do Google Meet, não é, ou junto com o Google Meet, que foi o Jamboard. Então, uma integração também que nos possibilitou esse tipo de interação colaborativa em cima dos desenhos que iam sendo, então, preparados pelos alunos, mas, posteriormente, nós tivemos a possibilidade, então, de comentar e, efetivamente, anotar, fazer apontamentos nos desenhos, né? Então, aqui é mostrado não só a questão do desenho, mas até os stickers, né, que eu consigo colocar, não é, no desenho e fazer com que, de alguma maneira, aquilo que eu tento explicar ao aluno, comunicar a ele, fique mais claro. Bom, eu vou rapidamente, então, mostrar o que foi a estrutura de uma disciplina, não é? Então, Arquitetura e Indústria é a AUP 448, é uma disciplina do 3º ano de Arquitetura e Urbanismo. Éramos 4 professores aqui efetivos, não é? Da ativa, e 2 professores sêniores, não é? E 9 de abril, não é? Ou seja, praticamente 3 semanas depois que as aulas foram interrompidas, não é? Nós tivemos, então, uma proposta a oferecer aos alunos, não é? Primeiro, no sentido de aproveitar a crise sanitária para orientar o próprio tema da disciplina. Né? Então, o que a gente vê aqui é uma foto aérea do estádio do Pacaembu, já com o hospital de campanha, não é, que foi montado dentro do gramado, não é, na altura em que havia, vamos dizer, esse plano, não é, colocado. E, assim, ao mesmo tempo, contrastando, não é, por exemplo, com esses hospitais de campanha que foram montados em São Paulo, mas em vários lugares do Brasil, não é? Em fevereiro,
nós tivemos, por exemplo, essa obra aqui de um hospital que totalmente industrializado, totalmente pré-fabricado, ou seja, absolutamente convergente desde o ponto de vista temático com a disciplina e que foi montado em 10 dias, não é? Então, isso acabou sendo objeto de discussão, porque, por exemplo, um hospital de campanha, logicamente, feito a partir de sistemas construtivos, não é? Que são normalmente utilizados para quê? Para feiras, exposições, festas, não é? Logicamente, não vai ter a mesma condição de habitabilidade que seria necessário para um espaço hospitalar, não é? Então, até a crítica, não é? A maneira como, enfim, estava se resolvendo a questão. Então, aqui, por exemplo, nós vemos uma série de técnicos aí, sanitários entrando em contato com a população moradora, não é? A população que vive na rua, não é? E essa população, principalmente na área que nós chamamos aí de Cracolândia, não é? Nos Campos Elíseos aqui em São Paulo. Outras formas também, as pessoas, na medida em que não se resolve o problema delas, aqui, por exemplo, a gente vê pallets encostados, não é? Em um tapume aqui feito com chapa, não é? E a maneira como foi adaptado, foi adequado aí esse tipo de habitáculo aí pelo próprio usuário. E casos assim que eu acho que nos envergonham muito, né? Isso daqui, por exemplo, é o Minhocão aqui em São Paulo, né? O elevado que corta a cidade aí de leste a oeste, né? Na zona oeste de São Paulo, e as pessoas passaram a utilizar, e já não é de hoje, mesmo antes da pandemia, né? Esse local como habitação, né? Como um local de abrigo. Assim como, por exemplo, nós vemos aí no sul dos Estados Unidos que num shopping, não é? Vagas de estacionamento foram divididas ao meio e as pessoas passaram a dormir nesses espaços aí. Então, assim, frente a essa problemática, não é? Nós fizemos uma proposta, não é? Então, dessa arquitetura modular temporária que seria objeto da disciplina, não é? Então, uma reflexão sobre a história e a resposta da indústria, reflexão a respeito do momento presente que nós estávamos atravessando e uma reflexão a respeito do futuro, ou seja, o que não está bom, o que não está funcionando, uma reflexão propositiva que no final das contas, é o objetivo da disciplina, não é? Entre as questões também que eu acho que é interessante colocar aqui, até para que vocês saibam, não é, qual foi o tipo de acordo, de entendimento, né, que houve entre professores e alunos, né, a adesão dos alunos a essa abordagem foi voluntária e fundamentada no interesse comum. Os 4 professores, conforme eu já falei, passaram, então, a ter os atendimentos online também, e o mais incrível disso tudo, eu queria, vamos dizer, dar esse depoimento aqui. Nós iniciamos com 170 alunos e terminamos o semestre com 170 alunos, ou seja, não tivemos evasão, não é? E o conteúdo não letivo, não é? Que foi, na verdade, a forma como nós abordamos, não é, esse trabalho, não é? A princípio, não é, ele não valia nota, mas isso pode ser medido no final, não é, como uma avaliação do produto que estava sendo entregue, não é? E não foi aferida a presença, inclusive, por determinação, por orientação da própria direção da escola, não é? Então, assim, eu vou mostrar um exemplo muito simples, não é? Que é esse mini mercados hiperlocais, não é? Então, disciplina de arquitetura e indústria, a questão metodológica, não é? Então, por exemplo, aquilo que normalmente nós faríamos com stickers, né, com post-it, numa cartolina branca, não é? Justamente para definir aquilo que seria esse mapa conceitual, onde se define o contexto, qual o problema, o que fazer, com quem e onde, não é? Nós temos uma ferramenta hoje que é o Miro, não é? Que nos permite fazer exatamente aquilo que se fazia fisicamente no estúdio e que passou a ser feito virtualmente também, através dessa plataforma.
Foram definidos aí os partidos e os requisitos projetuais, né? Então, aqui um pouco para mostrar o processo, né? Ou seja, não é só o produto final, mas é totalmente assim, né? Algo que tem que ter um amadurecimento do ponto de vista de definição dos objetivos, né? Então, nesse caso aqui, aproximar a agricultura familiar dos consumidores, ou seja, trabalhando numa questão bastante concreta, né? Que foi os pequenos agricultores que estão à volta de São Paulo sem ter condição de chegar ao mercado consumidor, né? Então, a importância de se gerar renda entre esses produtores, mas, ao mesmo tempo, também possibilitar o acesso da população a esse tipo de produto, né? Que, de alguma maneira, poderia, então, representar uma alternativa dentro de uma cidade como São Paulo ou qualquer outra cidade, né? Qualquer meio urbano aí que nós tenhamos no país, né? E aqui algumas das definições aí do ponto de vista da logística, né? E aí tem toda uma proposta, né? Tipo consumo consciente, a questão da agricultura orgânica, né? Eliminação de desperdício, né? Que é muito comum nas feiras livres aqui de São Paulo, né? E o produto final que se chegou foi esse aqui, e o mais interessante, né, eu vou mostrar esse projeto só, até porque o tempo é curto, ele é escasso, não é? Mas esse projeto acabou entre 240 projetos aí que concorreram, não é? Ao prêmio de design do Instituto Tomio Otaki, foi selecionado entre os 15 finalistas, não é? Então ele está, inclusive, em exposição, não sei exatamente em que pé que anda isso hoje, no Instituto Tomio Otaki. E tem toda uma questão de detalhamento construtivo, que não vai ser mostrado aqui, não é? Mas aqui eu simplesmente estou mostrando, então, aquilo que seria esse sistema construtivo numa perspectiva explodida. Bom, então, assim, deixa eu só interromper o compartilhamento agora para voltar. Então, me parece assim, não é, que, dentre as questões que, vamos dizer, eu acho que são extremamente relevantes para que a gente possa, hoje aqui, eu acho que fazer dessa oportunidade, desse encontro, não é? Não somente uma chance da gente ver o trabalho que o outro fez, e é muito interessante isso, essa troca, esse intercâmbio, mas eu acho que, sobretudo, assim, que a gente possa também desenhar, não é, um common ground, não é, um futuro comum, onde que essa troca de experiências ela não se dê só sobre o produto acabado, mas que ela possa orientar, inclusive, eu acho que uma reflexão profunda do que pode ser o ensino de projeto doravante dentro desse modelo híbrido, tá? Então, eu agradeço mais uma vez, queria parabenizar, né, os colegas da UFBA pela iniciativa e dizer assim, olha, só esse congresso, o tamanho que ele tem, e ele está sendo realizado virtualmente, já é uma prova cabal, na minha opinião, de que é possível e nós vamos fazer com que esse modelo aí rode também na área de projeto das nossas escolas. Tá? É isso. Muitíssimo obrigado, professor Paulo. Excelente apresentação. Tem vários comentários, mas a gente vai guardar para esse momento certo. Só dizer assim que, de largada, você traz reflexões extremamente importantes e eu tenho certeza que essa mensagem está sendo bem transmitida aí com a experiência tanto da UFBA como da USP, e a gente vai ver agora do Senai Cimatec para poder fazer um fechamento e abrir para as discussões. Muitas perguntas já rolando aqui, estou registrando e já a gente vai ter a oportunidade de poder conversar com quem está online nos acompanhando. E agora, vou convidar para a apresentação, caríssimo professor Bruno Leão, do Centro Universitário Senai Cimatec, para apresentar a experiência dele aí com o ensino remoto. Muito obrigado, Bonfim. Novamente agradeço o convite. Vendo a apresentação dos colegas aqui, eu me senti extremamente honrado em poder compartilhar como foi a experiência lá da gente, justamente no ensino do projeto, que é uma disciplina que é muito marcante no curso de arquitetura, tanto que muita gente conhece ela como espinha dorsal do curso, né? Onde tudo que vai ser visto nas outras disciplinas do curso, ele vai ser condensado e vai ser aplicado ali nessa disciplina específica, né?
Eu também preparei uma pequena apresentação, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para falar um pouco dessa experiência e trazer alguns exemplos de projetos que foram desenvolvidos. Certo? Minha tela já está compartilhando? Ainda não. Agora. Agora foi. Então, eu vou falar da experiência Senai Cimatec, né, nesse ensino remoto do projeto da arquitetura, urbanismo e paisagismo. Mas antes de falar sobre a experiência em si, eu senti a necessidade justamente de explicar a arquitetura e urbanismo pela visão do Senai Cimatec e a diferença para esses dois grandes cursos, o da UFBA e o da USP de arquitetura. A primeira grande diferença é que o curso do Senai Cimatec, a graduação, ela tem 2 anos. A gente está entrando agora no 2º ano, então é um curso novo, que ele começou com a primeira turma em 2020, e hoje a gente está na 2ª turma. E esse curso, ele foi pensado justamente seguindo o ciclo de vida da construção. E por pensar o ciclo de vida da construção, a gente estava pensando justamente na digitalização de todo o processo. Então, a gente definiu disciplinas que poderiam ocorrer do início ao fim do curso, seguindo esse ciclo de vida, e que, além disso, elas tivessem aplicação prática com o ensino dessas ferramentas digitais. Certo? E o curso ele foi dividido, comumente, em 5 anos, 10 semestres, só que eu acho que a principal diferença do curso é que o aluno, no primeiro semestre, ele já chega na faculdade já mexendo nas ferramentas digitais, ou seja, a representação dele não é mais aquela representação onde o aluno ele gasta horas suando em cima de um papel manteiga, de um papel vegetal, sofrendo para poder fazer uma linha na espessura certa com a grafite 0.7, 0.5, 0.9. Não, ele já chega aprendendo a fazer os croquis como uma ferramenta rápida de projeto, mas na primeira disciplina de projeto, na disciplina de desenho projetivo, ele já chega aprendendo a mexer em uma ferramenta de modelagem tridimensional, justamente para permitir que ele tenha essa visão espacial de uma maneira muito mais simples, muito mais rápida, e de uma maneira que permita ele se expressar de maneira melhor do que simplesmente por uma planta baixa. Então, o nosso pensamento é que a representação da arquitetura, ela deixa de ser simplesmente por representações bidimensionais em um plano, e passa a ser realmente tridimensional com o uso dessas ferramentas. E isso trouxe para a gente muitas vantagens, porque permitiu com que os alunos eles desenvolvessem esses trabalhos sem essa limitação de eu não sei como é que eu represento determinada forma. E a forma ela passava a ser justamente o objetivo principal deles. Isso começou no primeiro ano, com a primeira turma, então acabava sendo uma turma experimental, mas que a gente obteve um sucesso muito grande na disciplina do projeto. Eu vou trazer aqui, eu trouxe 2 exemplos que para mim foram exemplos marcantes. E hoje, essa primeira turma, ela está no 3º semestre e continua desenvolvendo o projeto seguindo esse pensamento, né, com o uso das ferramentas, mas eles não se atendem somente a isso. Então, um ponto muito importante é que eles utilizam a ferramenta digital, eles utilizam o Revit, hoje eles estão utilizando o Revit, o ArchiCAD, o SketchUp, mas eles também fazem uso de croquis e de maquetes para poder se expressar, para poder expressar o projeto deles. Certo? E aí, a nossa matriz, a matriz do Senai Cimatec, ela acabou sendo construída em cima dessa visão do projeto, que é um projeto de um ateliê digital. Certo? E por ateliê digital é justamente permitir que o aluno, desde o começo do curso, ele tivesse essas interações com essas ferramentas digitais. Certo? Então, logo no primeiro exercício, eles já estavam sendo introduzidos, e olha que os alunos tinham acabado de chegar na faculdade, 18, 19 anos, e eles já estavam sendo introduzidos, inicialmente foi o SketchUp, através do nosso laboratório lá. E eles tiveram esse impacto inicial, nossa, já vou aprender ferramenta, como é isso? E eles ficaram assim, mas assim que eles começaram a mexer, eles começaram a se desenvolver de uma maneira absurda, que no final do semestre, eles próprios já estavam entregando vídeos renderizados com montagens maravilhosas do projeto que eles estavam fazendo. Só que eu estou focando muito nessa questão da ferramenta digital, mas toda a nossa discussão não era durante as disciplinas, eu sempre reforcei isso bastante com os professores, é que a disciplina não focasse no uso da ferramenta, mas sim no ensino da arquitetura.
e como a gente ensinaria arquitetura com esse novo paradigma que a gente encontra hoje na construção civil, certo? O uso dessas ferramentas digitais, nesse ateliê digital, que a gente chama, ele só foi possível por causa desses laboratórios que são nomeados de VDI, que é uma infraestrutura digital virtual de desktop. Ou seja, a gente tem uma série de computadores, a gente montou um laboratório onde, com pranchetas e com computadores, onde os alunos, eles, ao mesmo tempo que eles estavam riscando um papel, fazendo um brainstorm, eles já podiam ir no computador, fazer a modelagem rápida no SketchUp e já ver como aquele elemento que eles estavam concebendo inicialmente ficava, ou já faziam uma modelagem no SketchUp e depois eles já podiam ir para a prancheta com o desenho à mão para poder fazer outros tipos de representação. E, claro, os professores sempre apoiando nesse processo de concepção. Esse laboratório acabou sendo uma ideia, foi idealizado pelo gerente da área de construção civil, uma grande ideia para permitir o desenvolvimento desse trabalho, certo? E o uso dessas ferramentas, e dessas ferramentas mescladas, né, digital e analógico, permitiu uma liberdade de representação e de expressão formal muito grande dos alunos. Eles nesse primeiro semestre, eles não tinham pego ainda a disciplina de maquetes. Então, eles estavam limitados ali ao croquis, ao desenho à mão, ao desenho livre à mão, e essa representação de modelos tridimensionais. Mas isso não limitou eles de maneira alguma. Isso só permitiu com que eles evoluíssem cada vez mais. E um ponto que foi pensado, isso foi planejado, e todos os trabalhos que foram desenvolvidos, foi o desenvolvimento de trabalhos em grupo. Então, desde o começo, mesmo com o uso dessas ferramentas, os alunos eles foram direcionados a trabalhar em equipe para justamente permitir uma maior integração entre eles, certo? Eu estou falando assim de maneira geral porque isso aconteceu na primeira disciplina de projeto, aconteceu no segundo semestre, na segunda disciplina de projeto, e está acontecendo agora no terceiro também, no terceiro semestre, na terceira disciplina de projeto, certo? Aqui é uma foto do nosso laboratório. Então, aqui é um lado da sala, onde a gente tem os laboratórios. Percebam que, fora esse do canto inferior direito aqui, a maioria dos computadores, eles são somente a tela. Então, isso é o VDI, esse laboratório de infraestrutura, né, com o desktop virtual. Só que, olhando para o outro lado da sala, a gente tem justamente essa visão onde a gente tem todas as pranchetas do nosso laboratório de modelagem, o nosso laboratório BIM, né, que foi pensado justamente para permitir essa interação do analógico com o digital, entendendo que um não é dissociado do outro. E aqui foi uma foto da primeira turma, lá nas primeiras semanas de projeto, eles todos debruçados em cima da prancheta. Alguns não estão aí, alguns estão nos computadores, mas todos eles desenvolvendo as atividades, pensando. Então, esse laboratório ele acabou sendo bastante adotado pelos alunos. Mas aí veio a pandemia, né? E com a pandemia a gente precisou dar um giro, e esse giro, ele, não vou falar que foi de forma fácil, mas de uma maneira integrada lá no Cimatec, ele conseguiu ser feito de uma maneira rápida, porque em uma semana, na semana de 17, a gente cancelou as aulas, a gente parou uma semana para poder reformular todo o nosso processo de aula, como isso iria acontecer até o final. E no dia 24, na segunda-feira, lá em março do ano passado, as aulas retomaram já de maneira virtual. E eu falo que, e como justificando por que eu apresentei primeiro a matriz, foi porque o fato da gente ter pensado ela já como uma matriz, pensando na utilização de ferramentas de representação digital, essa transição ela acabou sendo muito fácil para o projeto, porque os alunos eles já chegaram na pandemia já sabendo mexer no SketchUp, o que permitiu a eles com que esse trabalho fosse feito de maneira mais simples, através do compartilhamento do modelo entre as duplas ou entre os grupos, fazendo croquis à mão, tirando foto e mostrando para o colega ou apresentando para os professores. Então, a gente teve essa reviravolta aí de uma semana que permitiu justamente que a gente
fizesse essa transição de maneira relativamente suave para o ensino remoto do projeto. Só que não foi também só virar a chave. Os professores eles tiveram que sentar e pensar e revisar como eles estariam ensinando a arquitetura a partir daquele momento. Porque a gente sabia como fazer esse ensino na maneira presencial, discutir, mostrar um exemplo para eles. Olha, aluno, você está fazendo um espaço pequeno demais. A gente andava na sala, 5 metros é isso daqui. Ou esse espaço está muito grande. Então, vamos revisar isso. E aí a gente precisou revisar essas maneiras e como a gente exemplificava isso para eles. Certo? Mas, além disso, as ferramentas que nós tivemos de apoio justamente para esse ensino, que eu chamo aqui de projeto de interação, e essa questão da interação é muito importante, porque eu acredito que o projeto, além do ensino da arquitetura em si, que é onde vai ter aquela mescla de todos os conhecimentos que foram desenvolvidos nas outras disciplinas e ao longo do curso, é também um momento de interação para os alunos conseguirem desenvolver outros tipos de competência, como, por exemplo, o trabalho interpessoal, saber ouvir críticas. Então, a interação dos alunos, nesse ponto, ele passou a ser através de croquis, através do uso do SketchUp, esses dois exclusivamente para o primeiro semestre, mas a partir do segundo semestre do curso, eu estou falando de alunos do primeiro ano, segundo semestre do curso, eles, em um certo ponto, começaram a correr atrás de ferramentas mais potentes, porque essas ferramentas que eles estavam usando não mais supriam a necessidade de representação deles. Eles sentiam dificuldade, por exemplo, de modelar uma superfície complexa no SketchUp, por exemplo. Então, eles queriam fazer isso. Então, eles começaram a correr atrás do Revit, atrás do ArchiCAD. E as apresentações, ao invés de... As pranchas eram uma formalidade que a gente solicitava para a representação, né, para orientar a representação técnica, mas a apresentação deles era baseada em banners e em vídeo. Então, eles também aprenderam, no meio dessa pandemia, trancados em casa, estressados, eles aprenderam a fazer a edição de vídeo e apresentar vídeos muito, muito bons. Do lado dos professores, entre os professores e dos professores para os alunos, a gente começou a utilizar uma série de ferramentas. No primeiro semestre, a gente utilizou vários comunicadores, várias ferramentas de videochamada, né? Entre eles o Zoom, o Microsoft Teams, mas a partir do segundo semestre começou a ser utilizado o Google Meet, associado ao Google Classroom para gerência justamente dos materiais de aula que eram disponibilizados, das entregas, das atividades. O Senai Cimatec, ele fez a aquisição e disponibilizou para os professores que solicitaram, e dentre eles, alguns professores de projeto, mesas digitalizadoras, justamente para auxiliar na orientação, como o professor Paulo mesmo falou, essa necessidade de poder riscar o projeto do aluno, só que ao invés do papel, agora a gente tirava um print da tela dele, jogava no PowerPoint e começava a riscar em cima. Então, essa orientação ainda acontecia. E no segundo semestre, e agora no terceiro, estamos utilizando o Google Jamboard, que é justamente esse caderno virtual, onde cada aluno, no momento do desenvolvimento do projeto dele, vai criar o Jamboard, e aí, na hora que ele for apresentar ao professor, ele vai mandar o link, o professor vai entrar, a gente vai compartilhar a tela, e vai riscar em cima do que o aluno está fazendo, está dando orientação. Então, eu percebi que com a evolução dessas ferramentas e a adoção dessas ferramentas novas, a interação, claro, agora ela é virtual, mas a possibilidade de orientação, de conseguir direcionar o aluno em uma decisão de projeto, ela acabou não mudando muito. Claro, não vou ser hipócrita e dizer que eu não sinto falta do presencial. Sinto falta do presencial, acho que a interação pessoalmente, né, tem grandes vantagens, mas fico muito aliviado em ver que, através da adaptação, do esforço e da própria força de vontade dos alunos em quererem aprender e desenvolver o projeto, a gente conseguiu ter interações muito interessantes e projetos muito interessantes ao longo dos semestres, desses 3 semestres de projeto que 2 que aconteceram e o terceiro que está acontecendo agora. E aí eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês como era justamente o nosso ensino de projeto, né? Então, as primeiras atividades eram croquis. Então, os alunos
faziam os croquis à mão, escaneavam, geravam um PDF, mandavam para a gente ia lá com o tablet, com a mesa digitalizadora e começava a riscar, e isso na frente da sala toda, não era uma orientação direcionada. Então, a gente abriu o projeto do aluno, a gente falava, olha, isso daqui está errado, isso daqui você pode melhorar, isso daqui não funciona, justamente por entender que a disciplina de projeto, esse ateliê, desse trabalho em conjunto, onde o aluno ele não vai aprender só com a correção do projeto dele, mas aprender com a correção do projeto do colega ao lado dele. Né? E aí, essa imagem daqui é uma foto de um dos primeiros trabalhos, acho que foi o segundo trabalho da disciplina de Introdução ao Projeto de Arquitetura e Urbanismo, e esse daqui é uma imagem do último trabalho da disciplina de Introdução ao Projeto de Arquitetura e Urbanismo. Então, já dá para perceber uma evolução muito grande, como eles adotaram bem as ferramentas digitais, com modelagens, considerando que são, primeiro semestre, complexas e com renderização ainda por cima. Aí a força de vontade dos professores ali mostraram os dois que estão com a câmera aberta. Mas esse daqui foi um dos últimos trabalhos também, e vejam que apesar de eles conseguirem evoluir, eles não abandonaram as outras ferramentas. Então, a utilização do croquis ficou muito forte para eles no primeiro semestre, e continuou forte, e essa turma que hoje está no terceiro, também isso continua muito forte nele. Então, eles fazem o brainstorming com o croquis, eles fazem a concepção toda na base do croquis, e trocando as ideias com os colegas, quando o trabalho é em grupo. Segundo semestre, já utilizando o AutoCAD e fazendo uma representação boa, já com uma representação técnica, que permite aos professores, aqui o professor Maurício, já dando orientação em cima de um AutoCAD, de uma planta no AutoCAD de um aluno. Professor Maurício, de novo, fazendo as representações ali, riscando um 3D que o aluno fez no SketchUp, um modelinho de volume ali rápido, só para pegar a orientação, falando de implantação. A cara de vontade aqui do professor, meu filho, por que você fez isso? Siga do outro caminho, é melhor. Nosso professor Cândido ajudando o aluno aqui na orientação com o SketchUp também, e na questão da implantação do projeto, que permitiu que os alunos tivessem uma visão espacial até de implantação muito, muito interessante. Professor Rafael Câmara, explicando gráfico de bolhas para a concepção de projetos de paisagismo de uma praça, discutindo a subdivisão de um projeto que a gente está fazendo na Saramandaia agora, no terreno lá na Saramandaia. Aqui já no Jamboard, esses dois exemplos já são no Jamboard, é a turma do terceiro semestre, que está no terceiro semestre, na disciplina Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 2, e as explicações agora continuam sendo desenhadas, porque isso permite com que todo mundo veja esse caderno, e o mais interessante é que esse caderno de anotação, agora ele fica disponibilizado para todo mundo. Antes, a anotação que era feita numa prancha, ficava só com um aluno específico, com um aluno dono daquela prancha. Agora a gente tem a possibilidade justamente de que todo mundo tenha acesso a todas as anotações. Então, essa foi realmente uma das grandes vantagens da inserção dessas ferramentas digitais. E aqui, novamente, outra explicação, discutindo algumas soluções de um brainstorm inicial de projeto, os alunos já entregando o brainstorm no SketchUp, mas a gente discutindo com o aqui, tira o print da tela, joga no Jamboard, vamos começar a explicar aqui, carta solar, o córrego, e foi um projeto bastante interessante, que ainda está sendo desenvolvido. E aí eu queria, seguindo o bonde aí com os outros colegas, professor Maurício, professor Marcos e professor Paulo, mostrar dois projetos dos alunos. Esses projetos, em específico, foram projetos finais da disciplina de Introdução ao Projeto, alunos do primeiro semestre do curso, no semestre 2020.1, tá?
Esse vídeo é um pouco longo, eu vou avançar já para o próximo, que é um projeto também da disciplina de introdução. Bom, pessoal, eu só queria terminar concluindo que eu acho que os ateliês que eles foram desenvolvidos, eles foram de grande sucesso, considerando que o que importa realmente não é como a gente ensina a arquitetura, mas sim permitir a interação entre os alunos e ensinar a eles a arquitetura, ensinar a ele a construção do espaço, e que o espaço ele tem uma função, que ele é focado nas pessoas que estão utilizando. E quando eu vejo esses vídeos, e o resultado dos trabalhos, de modo geral, eu trouxe 2 exemplos aqui, de uma turma de 25 alunos, eu tenho a certeza que o trabalho, o ensino remoto, ele é sim uma possibilidade. Claro, a gente precisa ajustar muita coisa ainda, é algo que foi feito no começo, está no começo, mas eu vejo isso sim como um caminho muito, muito positivo e que vai trazer uma integração muito maior entre os alunos. Né? Então, pessoal, muito obrigado, agradeço novamente o convite, Carlos, e é isso. Muito bom mesmo. Obrigado, Bruno. Bom, e agora chegou o momento mais desejado por todos, né? Vamos partir aí para as perguntas, comentários. Tem muitas questões aqui que foram lançadas durante as apresentações, e aí eu vou trazendo algumas e a gente vai promovendo essa interação. Bom, primeiro, a primeira vontade, depois de assistir todas as apresentações, é de promover um encontro esse semestre entre esses 3 cursos, né? Já da gente propor logo um primeiro encontro coletivo. Eu acho que pode ser uma experiência muito enriquecedora para os estudantes e também para os professores, né? Bom, vamos lá. Perguntas aqui que foram lançadas. Eles queriam saber, em relação às orientações, como é que elas funcionavam, né? Se eram em salas virtuais individuais ou para todos da turma na mesma sala. Essa é uma pergunta, eu acho que cada um pode responder rapidamente como é que isso funcionava. Eu posso começar respondendo lá pela oficina digital. Na oficina digital, as orientações eram na presença de toda a turma, não haviam salas individualizadas. Porque, na verdade, de acordo com a metodologia, a orientação ela não é bem uma orientação. Ela é um projeto que é alçado como exemplo para que todos os alunos da turma aprendam com aquela experiência. Então, o mais importante dele é efetivamente ser compartilhado por toda a turma. Então, não haviam salas individuais, não. A apresentação se dava em frente de toda a turma. Aí tinha a depender da fase do exercício que a gente estava, se tinha um tempo definido, mas funcionou adequadamente. Então, posso falar também? De uma certa forma, nós começamos da mesma maneira que o Maurício colocou, não é? Sempre, vamos dizer, aproveitando para que fossem feitos os comentários e as orientações de forma aberta, não é? Só que nós vimos com o tempo a necessidade de fazer uma alternância entre esses momentos de orientação aberta, que poderia, enfim, servir para todos, né?
Então, assim, no design são 40 alunos por turma, uma turma de 170 alunos, o negócio é complicado, não é? Então, nós passamos a dividir em salas, não é? E percebemos, assim, que na medida em que eram divididas, né, diversos ambientes, né, para cada equipe se reunir, a gente poder orientar, os alunos também ficavam mais à vontade, se sentiam, vamos dizer, eu acho que mais motivados aí até para interagir conosco. Então, teve uma alternância desses dois momentos, e a necessidade de se dividir em ambientes menores, os grupos, acabou sendo uma consequência de uma demanda, né, que veio dos próprios alunos. Em relação ao Cimatec, acho que eu já até comentei na apresentação, as orientações elas eram em conjunto, tipo, para a sala toda, e as aulas eram gravadas para aqueles que tivessem dúvida e quisessem retornar às orientações posteriormente. E, como eu comentei, desde o semestre passado, foi quando a gente acabou adotando o Google for Education, junto com o Jamboard, começou a existir o compartilhamento desses cadernos. Eu acho que isso com mais força ainda nesse semestre, mas, antes disso, a orientação em conjunto e o compartilhamento e a disponibilização das gravações, né, das aulas. Acho que está mudo, prof. Perdão, pessoal. Tem uma dúvida da Bruna, que é bastante direcionada para os professores da UFBA, mas tem uma última questão que eu acho que é de cunho coletivo, né? Ela pergunta sobre a dinâmica desse ano, como os trabalhos vão acontecer, se eles serão individuais ou em grupo. E a pergunta que eu acredito que todos podem responder é como lidar com a insegurança de alunos que ainda não tiveram matérias de projeto online. Talvez essa seja uma grande questão, né? A descoberta e a experiência do novo. Eu queria fazer uma pequena abordagem sobre a experiência de oficina, aproveitar até pongar um pouco também na fala de Maurício, respondendo a outra pergunta. Nós até chegamos a cogitar a possibilidade de dividirmos em salas, depois de termos passado uma primeira rodada de orientações na fase inicial, mas nós mesmos sentimos que os alunos, à medida que o tempo ia passando, eles estavam começando a se desinibir e estavam encarando os erros não como uma pressão, porque como a gente criava aquele clima, né, de brincar e de deixar o clima não tão pesado, então a gente percebeu que eles estavam entrando nessa onda. Claro que pode ser que um ou outro realmente tivesse alguma questão assim, alguma insegurança que não quisesse passar para a turma toda. E nós tínhamos um monitor que fazia reuniões e que conseguia sanar essas pequenas situações, mas, de um modo geral, a gente acabou decidindo manter o padrão, porque víamos como era útil a orientação que um aluno tinha para toda a turma. Isso é um ponto fundamental. Em relação à pergunta de Bruna, eu posso até adiantar a vocês que essa insegurança ela existe com todos, com os professores também. Eu comentei aqui para vocês nesse instante também que essa insegurança existe não só no âmbito remoto, até no presencial, se vai funcionar mesmo o data show, se a sala vai estar aberta quando eu chegar, assim, coisas todas que acontecem no presencial, no remoto pode ser ampliado, porque é uma coisa nova, mas tudo que é novo vai sanando à medida que você inicia. Então, a primeira coisa que eu vou dizer a vocês é assim, todo mundo vai estar muito preocupadinho no primeiro dia, mas isso vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Então, né, não fique preocupado que enfrentar isso o tempo inteiro. Vocês vão enfrentar isso quando começarem seu primeiro emprego, vão enfrentar isso em todo o início de qualquer coisa, vai acontecer algo assim. E aí, por isso que eu reforcei tanto de que mais importante é que o professor tenha o empenho, porque eu sempre, assim, que eu encarei a possibilidade de trabalhar com ensino remoto, havia uma primeira preocupação que eu sanava imediatamente, porque eu me conheço, eu sei que eu iria enfrentar essa tarefa buscando todos os recursos e iria dar o meu melhor,
Mas a preocupação que eu tinha era de que eu sabia que nem todos têm um pouco esse perfil. É muita pretensão, mas eu acho que, de certa forma, eu tenho que ser realista nesse momento. Sei que muitos professores não encaram desse jeito e não tem esse enfrentamento, e muitos alunos também não. Então, o que eu tenho a dizer só assim, que tenham coragem, enfrentem, porque o resultado sempre acaba sendo muito bom no final. Né? Basicamente isso que eu queria dizer. Só complementando a resposta, a oficina 3 é sempre individual, tá? Vai ser individual, vai ser em grupo, a oficina 3, por metodologia, todos os trabalhos são individuais sempre, o ano todo, é sempre individual. Apesar de você estar lá fazendo trabalho individualmente, no ambiente de oficina 3, você está bem mais em grupo do que você imagina, né? Porque quando você está lá fazendo seu trabalho, ao mesmo tempo você acaba num ambiente onde você tem que compartilhar isso, acompanhar o trabalho dos colegas, e apesar do trabalho ser individual, quando termina o semestre, todo mundo conhece o trabalho de todo mundo, né? Então, tem essa questão. Quanto a essa questão da insegurança também, eu acho que ela era maior no primeiro semestre, onde estava se tentando isso e ajustando isso. Eu acho que agora, quando a gente já tem todo esse retrospecto de tantas experiências, né, que foram bem-sucedidas, de alunos que já passaram por isso e que podem dar o depoimento, quando a gente vê trabalhos que foram realizados nesse ambiente, aí eu acho que isso tudo pode ajudar a confortar e a diminuir um pouco esse grau de incerteza que realmente vai se atenuando ao longo do semestre. O professor Marcos fala aí com precisão. Poderia fazer um comentário, Carlos? Então, por favor, Paulo. Eu gostaria até de introduzir uma questão, não é, que, assim, não é, de alguns temas que são muito contemporâneos, mas eu acho que são muito relevantes, né? Primeiro, a questão do active learning, não é? Então, a aprendizagem ativa, não é? Onde, dentro daquilo que se discute hoje, não é, mundo afora, não é, principalmente nos países do hemisfério norte, nós temos experiências aí muito bem-sucedidas, não é, onde, vamos dizer, tem conceitos como a sala de aula invertida, e eu acho que o estúdio de projeto ele se presta muito a esse papel, ou seja, o professor ele deixa de ser aquele demiurgo, né, aquele guia, para ser o facilitador, sobretudo, né? Então, eu acho que, desse ponto de vista, né, essa aprendizagem ativa de projeto, ela pressupõe também, de alguma forma, acho que uma construção coletiva dessa aprendizagem. Então, por exemplo, eu acho que a gente não consegue determinar se um semestre vai ser igual ao outro, se aquela experiência que rodou bem nesse semestre vai rodar bem no semestre que vem, mas eu acho que, assim, uma vez que a gente ofereça essas ferramentas, não é ter sempre em mente o fato, assim, de que o desenrolar da disciplina é uma produção coletiva, né? Os resultados, né, habitualmente, né, às vezes ficam sendo muito explorados, né, do ponto de vista, quem era o professor, mas eu acho que de fato uma produção coletiva. E a gente só conseguiu realmente sobreviver e atravessar essa tremenda crise e aceitar esse tremendo desafio e conseguir alguns resultados que eu diria até que foram acima das expectativas, em função dessa interação de professores com alunos, né? E dentro, eu acho que dessa concepção, né, de aprendizagem ativa de projeto, do professor assumindo o lugar de facilitador, não é? E o protagonismo, né? O sujeito da aprendizagem, o aluno ocupando esse papel, na minha opinião. Massa, perfeito, professor. É interessante porque, assim, a maior parte dos estudantes ficam muito preocupados, inclusive, sobre a dinâmica dos trabalhos em grupo, e que nesses ambientes remotos, né, acaba que você tem um agente dificultador, que você não ter o encontro presencial para realizar aquela troca, enfim. Você precisa utilizar, de fato, todos os recursos, e a Josi até pergunta, né, como é que funcionou os trabalhos em grupo, se os alunos tiveram muita dificuldade. Eu queria ouvir um pouco o depoimento de vocês sobre as experiências dos trabalhos em grupo, que, no caso, a USP e o Cimatec tiveram vivências de trabalhos em grupo, né, e na UFBA foi um pouco diferente, mas com essa lógica também. Eu posso começar falando do Cimatec? E aí, até respondendo um pouco a última pergunta de Bruna,
é que no começo os alunos sempre têm muita dúvida de como é que vai ser, aquele medinho, como o professor Marcos falou, mas aí é que entra o professor justamente, não só como o professor, mas como um educador que vai auxiliar eles a desenvolver aquela atividade. E, claro, dificuldades os alunos sempre vão ter, né? Eles sempre vão, acho que é intrínseco à disciplina de projeto, porque ou eles vão ter dificuldades em conversar, em compartilhar, ou em desenvolver o projeto por ser o projeto em si. Mas, falando em si do trabalho em grupo, eles não tiveram muito problema, não. O que foi uma surpresa muito grata, porque ajudou bastante no desenvolvimento do trabalho. A turma, o exemplo de turma que a gente tem lá, eles têm uma boa interação entre todos os alunos, então isso permitiu com que os trabalhos fossem desenvolvidos de maneira muito fácil. E eles próprios desenvolveram as metodologias deles de projeto, então quantas vezes eles se encontram para poder conversar sobre o projeto, quanto tempo eles vão levar, quem vai fazer o croquis, quem vai fazer a apresentação, quem vai postar os stories, quem vai marcar quem, e aí eles vão divulgando os trabalhos dele, trabalhando de maneira contínua e chegando nesses resultados que eu acabei de apresentar para vocês. Bacana, Bruno. É interessante porque assim, a gente está vivendo um momento onde essa geração também tem um comportamento diferente com os recursos tecnológicos, o que acaba, de certa forma, também facilitando a interação. Muitas vezes eles encontram recursos de interação que até os professores desconhecem, e eles acabam trazendo esses recursos para o dia a dia, o que acaba facilitando de certa forma, né? E aí a gente tem comentários aqui, como o de professora Márcia, dizendo que é muito bonito, ao mesmo tempo curioso, os alunos em tão pouco tempo adquirirem maturidade para elaborar essas propostas. E é exatamente por isso, né? Então você tem também hoje recursos de pesquisa que facilitam bastante a autonomia do aprendizado, e isso tudo acaba enriquecendo quando você está ali no ambiente remoto e você tem a possibilidade de realizar pesquisas na internet e utilizar isso de forma saudável e de forma positiva. Aqui também comentários sobre os professores, muitos elogios também, comentários sobre a importância das aulas gravadas, né? Eu acho que todos utilizavam esse recurso de manter as aulas gravadas em drives, o que facilita também a consulta daqueles que tiveram dúvida durante alguma parte do processo ou que não puderam assistir a aula completamente, né? Não sei se alguém não utilizou esse recurso ou se foi unânime aí também. Né? Gravar as aulas e disponibilizar as aulas para os estudantes. Todos fizeram? Ótimo, beleza. A professora Renata também diz aqui, importante escutar todas as falas, fundamental, seja o ensino presencial ou remoto, né? A forma da fala, né? Eu acho que isso foi até bem colocado aqui, Marcos trouxe isso também, né? Sobre essa importância da interação dos professores com os estudantes e o quanto esse equilíbrio acabava trazendo resultados positivos, né? A postura dos docentes frente ao ensino, isso tudo, de certa forma, acaba reverberando de forma positiva aí para o resultado dos trabalhos como um todo. Bom, nós já estamos chegando ao final desse encontro, dessa mesa. Então, assim, é um momento que eu gostaria de pedir aos professores que deixassem mensagens aí. Eu acho que seria interessante se a gente tivesse a oportunidade, durante esse semestre, de promover uma interação. Eu posso até me responsabilizar de fazer esse canal de comunicação interinstitucional, para ver o que a gente consegue promover juntos e, de certa forma, também realizar essa contribuição para os estudantes de vivências de outras instituições, né? Seja, de repente, um seminário de apresentação de trabalhos, enfim, né? Existem diversas formas também aí da gente explorar essa interação interinstitucional. De repente, também a participação em aulas, a gente pode pensar em modelos e oportunidades onde essas interações aconteçam também, tá? Então, eu vou pedir aos professores, né, que já que a gente está encerrando, a gente está no limite aí, que deixem uma mensagem para todos, um estímulo. Acho que o Paulo já trouxe isso bastante no começo, mas a gente precisa vencer esses medos, essas amarras, né? Existem muitos mitos, todas as experiências são sempre difíceis no começo, e nós vamos realizando adaptações, ganhando amadurecimento, é oportunidade de aprendizado, é uma pandemia, mas não é para a gente ficar parado.
precisamos aprender, transformar, construir, arquitetar, e é para isso que a gente está aqui hoje, né, gente? Então, quem quer começar aí com palavras de despedida? Eu gostaria, pela ordem, né, gostaria de começar de fala, né? Eu só queria dizer o seguinte, que a gente, com tudo isso que falou, não está esquecendo das limitações que os alunos possuem, muitas vezes, de recursos para poder acessar as aulas, não está esquecendo das barreiras que existem por a gente não estar presencialmente, percebendo no olhar o entendimento ou não do aluno, mas a gente tem que entender também que não é o fato de estar sendo remoto que vai fazer mais ou menos a disciplina ser atender às demandas, ser adequada ou não. Professores que já não se preocupavam tanto com a sua pedagogia vão continuar não se preocupando e os resultados não vão ser tão bons também. Então, eu acho que o professor que realmente está interessado em fazer funcionar a sua disciplina de projeto, ele tentar não só fazer o que ele já costuma fazer pela experiência que tem, né, de eficácia dentro da sua pedagogia, da sua didática, acrescentar, se munir de novos recursos, levando em conta que está com uma ferramenta nova. Então, basicamente, é isso que eu queria deixar como uma mensagem e repetir isso, frisar isso bastante, porque depende mesmo muito do empenho do professor e também do empenho do aluno. O aluno também tem que buscar, porque a gente aprende com os alunos também, os alunos aprendem. Foi muito boa a fala que nós ouvimos aqui, né, que realmente é uma troca, é uma parceria que a gente tem que desenvolver, porque o professor não tem que se considerar aquele que é o que tem a palavra final e tem que estar ali sempre, né, com o interesse de que o aprendizado aconteça. Obrigado, Marcos. Vamos lá, Maurício. Tem que ser rapidinho, gente. Pela a gente está no limite. Tá. Na verdade, tem duas coisas só que eu queria fazer um recorte sobre essa experiência do ensino remoto, né? A primeira foi que eu tinha todos os preconceitos do mundo com a modalidade e realmente me surpreendi. E uma das coisas que eu descobri nesse processo é que a presença, ela não é uma coisa só física, né? Então, tipo, a gente tem várias formas de estar presente e eu me considero, assim, presente nesse ambiente virtual e efetivamente, eu tive também a presença dos meus alunos nesse ambiente. E a segunda coisa, rapidinho, é que a sociedade muda o tempo todo, né? E a arquitetura tem que acompanhar todas essas mudanças. E, efetivamente, a gente tem que se adaptar, inovar e criar, dentro de qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer situação. Muito bacana, Maurício. Professor Paulo. Então, eu acho que o Maurício me deu o gancho perfeito aí para aquilo que eu queria falar, viu? E é justamente aquilo que os colegas lá do design, lá da PUC do Rio de Janeiro, falam da oportunidade de projeto, né? A oportunidade de projeto, ela emerge, acho que justamente do aprofundamento, né, que nós fazemos com relação à realidade, né, dentro da qual nós vivemos e onde podemos intervir. Então, eu acho que esse tipo de abordagem, na medida em que esteja sintonizado com a realidade do país, com a realidade dos lugares onde nós vivemos, né, eu acho que é, de fato, algo fundamental para que a gente oriente a nossa atividade projetual. E eu acho que, na medida em que nós conseguimos, inclusive, dar essa guinada com relação a transformar a crise sanitária no tema da disciplina, eu acho que a gente, de alguma maneira, aponta para esse caminho. Tá? Então, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Fiquei muito satisfeito de estar junto com os colegas aqui e ver, inclusive, essa produção magnífica que foi mostrada hoje. Tá? Muito obrigado. Que bom, professor Paulo. Bruno? Nossa, que tarefa difícil falar depois de tantos mestres com tanta experiência, mas você breve na minha fala. Eu só queria, aí pegando o gancho, principalmente do que o professor Maurício falou, que a arquitetura ela tem que se adaptar. Eu acho que, independente de como a gente ensina, se é presencial, se é com sinal de fumaça, ou se é utilizando o Google Meet ou essas ferramentas de transmissão online, a nossa principal preocupação, principalmente dos educadores, nesse ponto, é conseguir ensinar a arquitetura. Independente da ferramenta, essa deve ser a principal preocupação nesse momento, e saber que, assim como a arquitetura precisa se adaptar com o passar dos anos, o ensino da arquitetura também precisa. Então, acho que é essa a mensagem que eu queria deixar.
E, novamente, agradecer pelo convite. Foi sensacional participar dessa mesa, ver esses casos tão interessantes. E muito obrigado, Bonfim, pelo convite. Muitos comentários aqui no nosso chat das pessoas que estão nos acompanhando. Luiz Monte pergunta... Esse comentário aqui, viu, Carlos? Da sua voz de locutora. Eu não podia também deixar em branco. Você, vou falar, viu? Tem emprego garantido. O aqui deu show de bola, viu? Com esse vozeirão aí. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Josi, pelo carinho. Então, temos comentários aqui. O Luiz Monte pergunta sobre como esses trabalhos estão sendo registrados. Lá na UFBA, a gente cria um anuário ou semestrário. A gente vai fazer um semestrário, né, da experiência do ano passado, e a gente tem um anuário da experiência anual aí das disciplinas de projeto. Acho que o Paulo também deve ter alguma forma aí também de divulgar, e o Bruno também, de registrar, né? Nosso caríssimo professor Sérgio fala aí sobre grandes novas potências do ensino remoto em projetos de arquitetura e urbanismo, com suas limitações, né? Aí ele cita sobre a importância de não abrir mão da presencialidade na opinião dele, e aí eu acho que os mestres também já se colocaram aí também sobre essa opinião, né? A gente sabe da importância do lugar de igualdade na universidade pública, o quanto isso é importante, e especialmente nesse momento que vivemos. E a Partira, professora também de lá da UFBA, acredita na tecnologia e como ela pode proporcionar a possibilidade de ensino à distância, mas que também não substitui o ensino presencial, né? Essa é uma experiência da emergência, né? E das consequências que a experiência da emergência pode nos proporcionar de forma positiva também, né? Muitos parabéns aí das pessoas que estão participando, mais comentários de parabéns, e é isso, pessoal. Mais uma vez, agradecer a disponibilidade desse grupo de participar, pelas contribuições. Acredito em um futuro promissor para as nossas universidades, para o nosso papel como professores, nosso empenho aí no ensino e na transformação desse mundo através da arquitetura. Muitíssimo obrigado a todos os presentes e, mais uma vez, desejar a todos uma excelente noite e que essa conferência fique registrada aí, para que no futuro a gente revisite, né, e repense também sobre tudo isso que a gente está vivendo hoje. Até mais, pessoal. Boa noite a todos. Eu amo a Oficina 3. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Os olhos falam quando se calam os lábios. Contam fervorosas histórias de amor, tristezas, angústias, sempre carregados de vivências. Os olhos carregam expressões tão singulares que outros olhos distraídos são incapazes de ver. Para os que ainda se atêm a olhar nos olhos, esses não só podem ver, como são capazes de sentir. Felicidade, o cansaço, e quantos carregaram acima de suas máscaras coloridas um olhar cansado, fadigados, respirando com dificuldade. Nessa época de distanciamento, quando os dedos não se tocam, ainda se encontram os olhares.